Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados conta agora com uma frente parlamentar exclusivamente para tratar do desenvolvimento sustentável do petróleo e das energias renováveis. No Estatuto da Frente, consta que ela dará conhecimento amplo sobre ações tomadas em relação a estes temas, mobilizando parlamentares e diferentes agentes econômicos e sociais. O presidente do colegiado é o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, que foi secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca e de Desenvolvimento Econômico do governo do Rio. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Bem-vindo. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, obrigado. Deputado, apesar de ser um grande produtor de petróleo, o Brasil ainda não é autossuficiente, né, no chamado petróleo leve, do qual é mais fácil extrair gasolina do que e os outros derivados nobres do que do petróleo que a gente produz. Não é isso? O senhor podia explicar um pouquinho? Isso. Na verdade, nós temos aí um desafio muito grande, que é tornar o Brasil autossuficiente, mas também equilibrar a qualidade dos derivados que nós colocamos à disposição da população e, principalmente, organizar o ambiente de competição dentro desse sistema para que o preço final, para todos nós consumidores, possa ser um preço acessível, que nós possamos fazer com que a nossa riqueza, essa riqueza importante, principalmente depois do pré-sal, que ela possa, de alguma maneira, distribuir os benefícios através de maior acesso da população a esse consumo e também trazer para os estados, para os municípios, para a União, né, um resultado através dos royalties, das participações, e que tudo isso seja feito dentro do ambiente de desenvolvimento sustentável, ou seja, que nós tenhamos aí o meio ambiente protegido, porque não adianta falar deste modelo de produção do chamado combustível fóssil se ele não tiver uma vertente de sustentabilidade, de proteção ao ambiente e que ele possa, ao longo do tempo, migrar, né, dessa matriz que ela é considerada já vencida, já olhando um pouco para o passado, e nós discutirmos como fazer a transição entre o modelo de produção de óleo e gás atual para o modelo de produção de energias renováveis, ou seja, isso tem que andar junto. Porque a frente tem o nome sustentável logo depois do petróleo, né? Sim. E eu fiquei pensando como funciona o desenvolvimento sustentável de um ativo que acaba, né? Que tem fim, no caso do petróleo. Eu vou explicar bem, porque quando nós propusemos a frente, era comum, né, os deputados que olhavam para aderir, deputados e deputadas, né, olhavam para aderir ou não à frente, questionarem, mas veja, energia renovável não combina com petróleo. E eu dizia o tempo todo, olha, a propositura dessa frente é exatamente essa provocação, ou seja, como é que nós vamos usar os recursos dessa matriz energética atual, ou seja, que trata com um bem finito, para financiar essa transição. Ou seja, tem um custo para você migrar deste modelo de geração de energia, porque que já é usado há muito tempo. Muito tempo, você tem que migrar para o novo, mas ele precisa, em grande medida, ter um investimento em pesquisa. Não é fácil você, de uma hora para outra, implantar um modelo de veículos híbridos ou veículos elétricos ou parques de geração de energia solar ou eólica sem que o erário, sem que o poder público tenha condições de ter uma arrecadação a partir das fontes atuais que permita fazer essa transição de maneira segura. Então, a frente é essa. Pois é, exatamente. A minha dúvida já existem, por exemplo, parques eólicos existem e estão aumentando, né? Sim. O Brasil, apesar de que a tecnologia ainda é cara, aquelas hélices são caras, Sim. né? Sim. Como baratear essas hélices e também em relação à questão dos carros, né? Eles
chegaram ao Brasil, mas ainda não há, ainda não são feitos em larga escala e ainda não há os postos, né? Que, como a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, aqueles postos de carga, né? De carga e recarga. Exatamente. É verdade. Primeiro, a gente precisa discutir alguns outros pontos. Exemplo, né? O Brasil, ele tem um volume de reservas de óleo e de gás, principalmente agora do gás, quer dizer, a grande bola da vez, inclusive, é o gás. Porque, sem nenhum trocadilho, mas a explosão de produção que vai haver a partir dessas rodadas do pré-sal vão disponibilizar um volume de gás impressionante na economia brasileira. Então, primeiro ponto, na matriz nós vamos poder aproveitar melhor o gás. E nós somos o país que começou essa transição lá atrás, nós somos pioneiros em transição energética na medida em que, se você olhar o programa do pró-álcool lá atrás, o etanol, o biodiesel, tudo isso é mudança de matriz energética. Então, assim, respondendo a você, primeiro, nós precisamos decidir que nós temos que voltar os esforços dessa frente, de todo o parlamento, para desregulamentar o mercado, de sorte a atrair mais investimentos, porque se a matriz migrar para um modelo solar, elétrico, etc., e nós ficarmos morrendo abraçados com as nossas reservas de petróleo, será uma perda brutal para o país. Então, primeiro ponto, nós precisamos estimular o investimento para retirar óleo e gás de maneira respeitosa com o meio ambiente e migrarmos para essas novas fontes com segurança. Por quê? O modelo elétrico, por exemplo, carro elétrico, para a gente poder implantar, eu penso que o ideal dessa discussão é que comecemos com um modelo híbrido, ou seja, um flex que envolva o modelo elétrico. Por quê? Gasolina nós vamos usar gasolina, gás, etanol. Claro, nós já somos pioneiros no modelo do álcool e flex, então nós podemos manter isso. Por que nós migraríamos totalmente para o modelo elétrico se as nossas fontes ainda fornecem competição suficiente e adequada para a gente migrar com tranquilidade e segurança? Então, a frente vai fazer essa discussão, vai trazer todos os agentes justamente para nós viabilizarmos e chegarmos à conclusão. Olha, no Brasil, para o modelo brasileiro, primeiro, as grandes empresas hoje de petróleo, elas já não são mais empresas de petróleo, elas já se definem como empresas de energia. As empresas de petróleo, certamente no futuro, estarão no mar, ao invés de extrair óleo e gás, estarão extraindo energia das ondas, do vento, do sol. Então, assim, é importante que a sociedade entenda isso e que a gente discuta e que possa, cada estado brasileiro, quem é produtor hoje de óleo e gás e quem não é, né, hoje você pode ter um modelo onde um estado que é produtor de óleo e gás, lá na frente será um grande produtor de energia eólica. Então, toda a regulação hoje interessa a todos os estados, porque o Brasil tem que ser plural nesse sentido. Deputado, como é que o senhor vê a política do governo atual, do governo Bolsonaro, em relação à Petrobras especificamente? Já foi anunciado que poderia haver vendas de partes da Petrobras. Como é que o senhor vê isso? Eu, sem entrar no mérito agora da questão específica de privatização, né, eu acredito que a Petrobras, num país como o nosso, que tem desafios enormes ainda, ou seja, a Petrobras é uma companhia que ela vai gerar superávites importantes, passou por um problema sério nos últimos 4, 5, 6 anos, mas é uma companhia capaz de dar resultados importantes para o Tesouro. Então, vejo a Petrobras como uma empresa que tenha que, pelo menos durante um longo tempo, permanecer na sua condição de ser uma estatal rentável, moderna e competitiva no Brasil e no mundo. Ou seja, sem privatização. Sim, uma empresa que tenha um modelo de negócios que possa dar resultados para a sociedade brasileira. Agora, existem áreas de negócio da Petrobras que podem sim atrair o capital privado, né? Acho que nessa questão da distribuição está ficando cada dia mais claro que pode sim ter cada vez mais parcerias nela, e eu diria que até no refino em grande medida. Agora, na exploração, na produção, que são áreas mais típicas do papel histórico da Petrobras, a presença da companhia é muito importante, já que não existe monopólio.
O monopólio já foi quebrado há muitos anos, já existem grandes outras companhias operando no Brasil, operando com ótimos resultados, em consórcio ou não com a Petrobras. Então, acho que esse modelo que já permitiu fazer a presença de capital aqui para reforçar o papel da Petrobras, ele pode ser ampliado sem necessidade de privatizá-lo. Tá, para haver uma competição, continuar havendo uma competição, né? Com certeza. E o pré-sal, o senhor acha que está sendo explorado à medida em que se imaginava quando ele foi encontrado? Olha, o pré-sal, ele, a partir do momento que se teve aí a recuperação do preço do barril de petróleo, ou seja, nós tivemos, infelizmente, uma descida do preço no momento em que a exploração estava começando a vicejar, e aquilo foi um momento muito impactante, especialmente lá para o meu estado, que entrou numa crise profunda. Estado produtor. O barril fortíssimo. saiu de 120 dólares e caiu para menos de 30 dólares em 2016. Esse preço se recuperou para a casa dos 70 dólares, o que dá uma viabilidade muito grande ao pré-sal. Nós temos poços no pré-sal de mais de 60 mil barris dia de produção, o que é uma produtividade extraordinária, né? Talvez só em alguns pontos do Oriente Médio, em campos terrestres, se tem uma produtividade dessa. Então, assim, o pré-sal é viável, vai colocar o Brasil, dentro de alguns anos, num patamar de 8 milhões de barris dia, o que nos coloca dentre os 5 maiores produtores do mundo. Isso nos dá uma grande responsabilidade, porque nós precisamos também acelerar essa exploração, fazendo um modelo equilibrado. Não adianta termos riqueza no mar e miséria na terra. Nós precisamos cuidar para que esses recursos atendam os municípios produtores, aos estados produtores, porque eles são impactados pela exploração, por isso existem os royalties, as participações especiais, mas o Brasil todo vai se beneficiar da expansão do pré-sal, tanto na produção de óleo quanto na produção do gás. Obrigada, deputado. Até uma próxima oportunidade. Estou à disposição. Eu conversei com o presidente da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Sustentável do Petróleo e das Energias Renováveis, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Para rever esta e outras edições, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até a próxima.